Fala, gente, tudo bem? É com muita alegria que nós queremos dar início ao nosso podcast. Como a gente estava avisando lá no nosso Insta, a gente já ia começar ali, fazia alguns dias, mas deu para começar agora e Deus sabe de tudo. Então a gente vai dar início hoje, nosso primeiro episódio. Eu e estamos aqui também com o nosso irmão Everaldo. Dá um oi aí, Everaldo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. E nós estamos aqui colocando, então, em prática, né, um dos projetos que foi o do começo do canal, né? Nós sempre tivemos essa ideia de estar fazendo podcast, de estar fazendo entrevista, conversando com algumas pessoas. Inclusive tem até um vídeo, né, Matheus? Nós gravamos o primeiro vídeo do podcast, foi algo meio improvisado, né? Mas só que agora nós conseguimos se organizar melhor e nós vamos estar colocando podcast, nós vamos fazer alguma entrevista com algumas pessoas. Você também quiser participar, deixa seu nome no comentário. Se você quiser passar algum testemunho, trazer alguma palavra de ânimo, alguma palavra de avivamento, né? Você também pode deixar ali nos comentários que nós vamos até você. Marcaremos um dia, não é verdade, Matheus? Dá para fazer isso e vamos estar gravando com você também. E, cara, você que tem o desejo de fazer a obra de Deus, que tem essa vontade de não somente ir na igreja, mas também fazer o ID de Deus. Cara, aqui no nosso movimento, você é importante. Você não vai ser só apenas um número. Então nós temos ali no encontro, no CISA, todo primeiro sábado do mês, nós nos encontramos ali. Então você pode ir lá, você é nosso convidado para estar lá com a gente, para estar dando uma palavra, para estar louvando juntamente com a gente. Tem o projeto social também, lá no Holandês, onde a gente tem ali, atende jovens ali também, crianças, e você também pode estar nos ajudando. Se você não conseguir vir fisicamente, você pode vir através de orações, você pode vir através de forma financeira também. Deixa Deus te usar. Também estamos em plataformas digitais, né, Everaldo? Isso, era isso que eu ia falar também, né? Então, esse primeiro podcast que nós estamos fazendo aqui, vamos dizer que é um podcast piloto, né? Vai ser um piloto. Nós vamos estar disponíveis em algumas plataformas. Ele vai estar no Spotify, no começo, né? Ele vai estar também disponível na Amazon Music, também, que está nos auxiliando aí. E para você que tem um iPhone também, vai estar disponível no podcast do iPhone, né? Então, talvez se você tem um iPhone, você não vai precisar baixar o aplicativo, porque já tem, né, disponibilizado para você. Então, daí, só relembrando, o Spotify, nós vamos estar na Amazon e nós vamos estar também ali no podcast do iPhone. Então, você pode ouvir esse episódio quantas e quantas vezes você quiser depois. Isso aí. E você que ainda não acompanha a gente no Insta também, a gente tem um Insta lá influenciando uma geração, tá bom? Então, só para deixar claro, também aqui os dias que vão ter vídeo no canal. Segunda-feira, 7 horas da noite. Sexta-feira, 7 horas da noite. Vai ter shorts também lá, Reels no Instagram, nas segundas e nas sextas também no mesmo horário. Então acompanha a gente lá, já espere vídeo nesses dias, porque a gente vai estar soltando conteúdos para vocês lá, tá bom? Então a gente vai prosseguir agora aqui com o nosso episódio e já fazendo uma pergunta para começar com o pé direito esse episódio. Perguntando por Everaldo como que foi a conversão dele. Quando que ele olhou assim e falou, cara, Jesus é real mesmo, essa parada aí que eles falam não é doideira, é verdade, eu quero isso pra minha vida. Então, Matheus, essa questão aí é uma pergunta, né, que várias pessoas fazem pra mim, até porque quando chega num dado tempo da vida da gente, os irmãos me conhecem, tem pessoas aí que seguem o canal, sabe que em alguns momentos eu ministro, eu vou em algumas congregações, às vezes eu até viajo, e tem pessoas que têm um interesse em saber, fala, cara, como que você conseguiu, o que que deu, né, porque para você estar hoje onde você está, né, você prega a palavra nas praças e vai nas igrejas, então, e isso é uma das coisas, Matheus, que eu até presto muita atenção para falar para as pessoas, pelo seguinte: tem muitos adolescentes e muitos jovens que estão ouvindo aqui e são pessoas que de fato nasceram no berço evangélico, né? Então nós aqui, você como um grande influenciador aí da mídia social, do YouTube, do Instagram, né? Eu já tô mais velho um pouco, né? Mas você aí que tem tudo essas plataformas, tem muitas pessoas que seguem o que você faz, que vê o que você faz. Então eu acho muito interessante na hora de passar um testemunho, né? Passar um testemunho de uma maneira para que o jovem saiba que o mundo de fato é ruim. Porque já aconteceu muito no dia a dia, em várias ministrações, você até pode olhar pelo YouTube aí, você consegue ver que vários pregadores começam a falar da vida passada como se fosse algo bom, né? E eu fico muito chateado com isso. Então, desde quando eu aceitei Jesus, que eu comecei no ministério, que eu tive a oportunidade de ir em lugares e ministrar, sempre passar aqui, a vida com Cristo é a melhor coisa que pode existir, né? E como você perguntou, a minha vida foi assim. Em 2016, eu começo a contar que em 2016 foi o ano que eu de fato nasci. Por quê?
eu já estava com a vida toda errada, fazendo coisas erradas, né? E tinha vários amigos que estavam sempre junto comigo no dia a dia. E só que Deus tinha um plano na minha vida, ele já havia prometido várias vezes que ele ia fazer algo diferente. E chega num certo momento, quando a minha vida estava, vamos dizer assim, que completa, estava tudo certo. Eu tinha minha casa, eu tinha meu trabalho, eu tinha meus amigos, eu tinha uma família, e só que de repente, assim, tudo isso some, começa a escorrer pelas minhas mãos como se fosse areia, e não há o que você faça. Você não consegue fazer nada para reter aquilo, porque quando você cria uma expectativa em cima de algo que não existe, né, que nem no mundo, não é nada, é tudo ilusão. Então você acha que você é feliz, você tem esse consentimento que você está bem, só que não é muito bem assim. E o dia mesmo, assim, que marca na minha mente sempre foi, eu me lembro que estava eu e alguns amigos meus, nós estávamos vindo aqui em Piraquara, na região do Holandês ali, até que foi feita uma emboscada, né? E nesse dia era 3 horas da tarde, foi terrível. Tinha bastante criança naquele colégio, Benhard, o nome? Benhard. No Benhard, o Matheus conhece aqui próximo, né? Quem mora na região conhece ele também, em 2016. Tem os noticiários tudo ali, né? Que era umas 3 horas da tarde e né, eu tava eu mais alguns amigos e aconteceu uma emboscada. Não tava esperando. Eu sabia que alguma coisa, um dia ou outro, alguma coisa de ruim ia acontecer, mas eu não esperava que seria aquele dia, aquela hora e naquele horário, né? Então daí aconteceu uma situação ali, chegou do nada, apareceu, porque ninguém tava esperando, apareceu um rapaz de bicicleta e atirou contra a gente. E daí nessa hora eu comecei a ver muita coisa. Primeiro que eu vi o livramento de Deus na minha vida, porque felizmente nada me atingiu, eu consegui ainda correr e cair no quintal da vizinha lá. E depois eu voltei, eu vi meu amigo ali e eu aprendi uma outra coisa, né? A primeira coisa, que Deus estava me guardando. A segunda coisa, que essa história, Matheus, as pessoas falam assim, ó, eu sou seu amigo, tamo junto, ó, tamo fechadão, vou com você até o final. Nessa hora, quando eu voltei lá, que eu vi o meu amigo deitado no chão lá, só tinha eu e ele. Sabendo que, quando nós saímos da minha casa, nós estávamos mais pessoas. Então ficou somente eu e ele. E daí o que acontece? Naquele momento eu parei, eu falei, não, eu preciso ficar com ele até o final. Eu não posso abandonar, porque, primeiro, como que eu ia falar para a esposa dele? Como é que eu ia chegar para a esposa dele e falar, olha, não, eu precisava estar ali. Até a bicicleta que estava com ele, no dia foi roubada. Um dos nossos amigos roubou a bicicleta dele. Isso é, amigos. Olha aí, ó, que nós estávamos juntos. Então daí no final ficou eu e ele ali. Eu até mostrei a imagem pro Matheus agora há pouco aqui, né? Que eu sempre guardo essa imagem aqui. E daí nisso eu tirei a minha camisa e fiquei ali junto com ele até que chegou a polícia e eles cercaram o local já. Aí ele já estava com a prancheta marcando qual que foi o horário que ele tinha morrido, e eu em cima dele. Eu falei assim, olha, seu guarda, você vai me desculpar, mas se você for levar ele pro necrotério, eu vou ter que ir junto. Se você for pro lugar que ele foi, eu vou ter que ir junto, eu não posso abandonar ele. Porque primeiro que ele saiu junto comigo, né? Então nós ali, mais uma vez, nós vemos o poder de Deus se manifestando e o menino, ele volta à vida naquele momento. Quando ele volta à vida, já havia passado mais de meia hora que ele estava apagado. Quando ele volta à vida, eu pego uma senhora que está com guarda-chuva, pego o guarda-chuva, coloco em cima dele e fico ali, e ele pedindo água. Daí as pessoas já começam a movimentar e já começa a vir em volta, e o policial afastando toda aquela cena, né? E daí nisso um dos policiais falou assim, olha, como ele está vivo, ele está consciente, ele está falando ainda, então conseguiram trazer um helicóptero no dia. Eu acho que quem mora na região, antes de ter aquele supermercado Gepão, quem é da região, com certeza vai se lembrar o dia que o helicóptero desceu. Antes não era Gepão, era um terreno baldio. Desceu um helicóptero porque sabia que tinha esperança desse menino ainda. Então chegou uma equipe de bombeiros pelo helicóptero, conseguiu pegar ele e levar ele lá ali para Angelina Caron, né? Conseguiram reanimar ele, colocaram ele no oxigênio, conseguiram retirar as balas e ele ficou vivo. E depois desse dia, a minha vida mudou, deu um estralo, porque daí eu comecei a repensar nas coisas que eu fazia. Porque eu pensei assim, bom, primeiro, eu estou ileso, quer dizer que Deus, ele está interessado em mim. Por mais que eu fiz coisas erradas, ele ainda está interessado em mim. Segundo, essa história de falar que você pode contar comigo, que eu sou seu amigo, você esquece. O único amigo é Deus. Pode esquecer quanto a isso. Ah, somos parceiro, tamo junto, toca aqui. Na hora do perrengue mesmo, todos vão sair de perto de você.
E o último lugar é que Deus ainda, ele tem um plano B para sua vida. Ele tinha um plano A para minha vida, depois eu vi que ele tem um plano B, ele tem um plano C, ele tem um plano na vida de cada um. E foi a partir daquele momento que eu comecei a repensar os meus atos. Eu pensei assim, olha, e agora? Se eu tô sozinho ou se eu tô com alguém e acontece o que aconteceu com ele? Quem que vai estar junto comigo? Só eu e Deus? E eu comecei, aquela situação começou a pesar na minha cabeça, começou a pesar, até que eu simplesmente abandonei tudo que eu tinha, tudo. Eu tinha minha casa, tinha minha moto, a minha casa tinha todos os móveis, tudo ali. Eu peguei e simplesmente eu abandonei tudo. Abandonei e fui para Londrina, fui na casa do meu irmão. Cheguei na casa do meu irmão me recebeu muito bem lá, fiquei um tempo com ele ali, questão de uns 2 ou 3 dias, eu lembro que foi em novembro de 2016. E daí logo na sequência, né, eu fui para casa do pastor Fábio. Ele morava lá em Rolândia. Então eu fui para casa do pastor Fábio, porque de fato eu precisava de uma recuperação. Precisava de uma recuperação tanto física, porque eu estava muito magro, bem debilitado. Eu precisava me desintoxicar também. Então eu não poderia beber mais, eu já não poderia ir. A abstinência estava tomando conta do meu ser. Então ali eu fiquei um tempo na casa do pastor, né, e o pastor Fábio, juntamente com a pastora Paula, me ajudando ali em tudo, me ajudando em oração, me ajudando com tudo que eu precisava, com roupas, porque eu simplesmente cheguei na casa deles, eu estava só com um agasalho e com um par de tênis. E daí a Paula, muito atenciosa, foi, compra chinelo, o Fábio, dividindo as roupas comigo pra gente ir pra igreja, né? Então, o Fábio e a Paula, os 2 pastores ali, hoje estão em São Jerônimo da Serra, e eu devo muito a eles, né? E dali eu comecei a encaminhar, e aí sim eu conheci o verdadeiro evangelho, né? De um Deus que abraça, indiferente da situação, conforme você está, e comecei a ter aquele ânimo, aquele fôlego, aquela vontade de crescer e de sair distribuindo esse evangelho que eu aprendi. Você comentou um ponto ali muito interessante, que infelizmente muitos jovens cometem esse erro. Esquecem, eles acham que amigo, todo mundo é amigo, que eles estão cheios de parceiro e tal. Só que eles têm que entender, você jovem que tá vendo isso, você tem que entender que, cara, você não tem amigos, são poucos, você tem que, cara, nos dedos. Quando vai acontecer uma coisa igual acontecer com ele e tal, mano, esquece, 1 ou 2 vai estar do teu lado. Eu lembro quando meu irmão foi preso também, tipo assim, cara, sumiu todo mundo, entendeu? Só ficou o pai, só ficou a mãe do lado ali, amigo é só nas horas boas. Então toma cuidado com esses amigos aí, presta atenção, não espere acontecer algo, por exemplo, que aconteceu com meu irmão, de ir preso para ele ter essa noção, ou aconteceu com o Everaldo para ter essa noção. E algo que o Everaldo fala no testemunho dele aqui, veja como Deus já preparou, a partir do momento que ele entendeu e ele aceitou, Deus já preparou pessoas que cuidaram dele, que ajudaram a encaminhar ele, né? Verdade, exatamente. Então, quando você... É aquela questão que quando você dá um passo até Deus, Deus dá 2 para você, Ele vai te ajudar. E daí ali, essas pessoas me ajudaram, eu abracei mesmo, me fortaleci, me fortifiquei. Aí eu retorno para Curitiba. Não foi fácil o meu retorno para cá, porque daí eu chego aqui, eu não tenho nada, né? Eu cheguei só mesmo com as minhas roupas, no caso, né? Daí eu fiquei ali aproximadamente 1 mês na casa da minha tia, daí eu estava sem trabalho, eu estava sem nem moto, mas eu já tinha perdido moto, bicicleta, tudo, não tinha mais nada, né? Então, aí fica aquela questão, e agora? Como é que eu vou fazer? Só que daí Deus começou a preparar as coisas. Eu continuei firme, indiferente das dificuldades que estavam acontecendo, não retrocedi nem um segundo, continuei firme na igreja, continuei firme acompanhando, e não faltava, e sempre ia, e devagar nós começamos a engrenar, né? E Deus começou a abrir a porta do trabalho, Deus começou a abrir a minha mente para o estudo, porque eu não tinha estudo também. Outra coisa que é muito importante frisar: estudem, vocês precisam estudar, né? Uma outra coisa que eu preciso deixar claro, que sem estudo nós não somos nada. Então, todo aquele tempo que eu perdi para trás, eu tinha parado, acho que no 2º ano do 2º grau, Deus conseguiu, abriu a minha mente, e eu consegui terminar meu 2º grau, entrei na faculdade, daí eu tô quase terminando uma faculdade, eu entrei numa outra faculdade também, tô levando 2 cursos ali, pela graça de Deus, né, pela honra e glória dele, porque daí eu vi que eu precisava de uma cura
emocional, de uma cura espiritual e de uma cura material também. Olha como Deus, ele cura tudo, ele restaura todas as áreas, ele não deixa nada para trás. Restaurou tudo e hoje, pela graça de Deus, estamos caminhando, né? Estamos no dia a dia, na lida do dia a dia, sempre correndo atrás de uma melhora, mas só que assim, para chegar até onde eu cheguei, as pessoas que você mesmo que me conhece, que me vê, que sempre vê na igreja, eu ali de terno, de gravata, às vezes trazendo uma palavra, às vezes ali recolhendo oferta, até mesmo trocando a pilha do microfone. Muitas vezes você não sabe o que se passou, o que aconteceu para eu estar ali. Né? Então, Deus, ele veio... Aí hoje Deus me deu uma família, pela graça de Deus. Eu tenho meu filho, eu sou casado com a minha esposa, a Gabriela, graças a Deus que ela está na minha vida também, que ela me ajuda muito. Né? Então Deus, ele repaginou minha vida inteira. Né? Então hoje, graças a Deus, aí eu tenho só a agradecer a Ele, eu tenho só que louvar, e tudo que eu puder fazer, tudo quanto é projeto que aparece, né? Ah, tem um projeto de ir em tal lugar, é Deus que tá? Então pode contar comigo que eu tô junto. Cara, é algo que me chamou a atenção, é isso daí. Deus restaurou completamente a sua vida. Tipo assim, do zero. Que nem você falou, você perdeu tudo, mas hoje você tem uma família, você tem a moto, você tem um filho, você tá na igreja, Verdade. você tem seu emprego. Então assim, cara, independente da sua situação, seja onde que... Cara, eu tô sem emprego também, eu tô viciado em droga, isso, aquilo. Cara, Deus restaura. Deus é um Deus que restaura, um Deus que pode te libertar. Se você é viciado em alguma coisa, Deus pode te libertar. Se você tá numa situação assim que nem eu vou repetir de novo, tô sem emprego, tô sem nada, Deus vai te restaurar. Deus pode pegar e repaginar a sua vida, cara. Entendeu? É como ele disse, se você der um passo pra Deus... Termina aí, Deus dá o quê? Deus dá 2, 3, 4, 5, 6, vários passos que Ele tem para dar para sua vida. Tudo preparado para você. Então você que ouve, cara, Deus já preparou tudo para você. Tá tudo esperando somente você dar um passo, assim como o Everaldo deu, assim como eu dei um passo. Então, que esse testemunho aqui, né, de conversão, de quando que ele conheceu, que sirva de exemplo para você também, que tem uma realidade parecida, né? Eu também, Everaldo, eu tenho a minha história de conversão, ela é muito parecida com a sua. Era isso que eu ia te perguntar, porque daí, ó, todo mundo vai dar razão. Só eu falo e o Matheus não fala nada, né? Não. Agora, Matheus, eu gostaria de saber, vou refazer a pergunta para você. Quando que foi o dia que você teve esse estralo? Porque todo mundo tem esse estralo, né, na vida. Todos têm. Quando que foi isso na sua vida? Fala comigo. Cara, Deus foi muito presente na minha vida desde quando eu nasci. Porque eu já nasci doente, eu nasci sem os pulmões. Então, assim, meu pai não tinha condição de manter os remédios e nem a incubadora. Então, os médicos chegou pra ele e daí falou, vamos ter que desligar. E no outro dia eles iam desligar, ou seja, pra mim ali era o fim da história. Só que não era isso que Deus tinha pra mim, né? Quando eu tava na barriga da minha mãe, Deus disse que eu seria um profeta das nações, um pregador do evangelho. E, cara, minha avó, sabe aquelas velhinhas do círculo de oração, cheio de Deus, ela foi, cara, e falou, não, Deus vai curar meu neto, e isso e aquilo, e foi. Minha família começou a interceder, começou a orar pela minha vida. E aí, no outro dia, mano, eu acordei novinho em folha. Ninguém entendeu nada. Acordei com os 2 pulmões, recebi alta. E hoje acho que por isso que eu jogo bola, corro pra todo lado. Mas aí eu fui crescendo, se desenvolvendo e tal. E quando eu conheci Jesus mesmo, porque quando você ainda é criança, eu lembro que ali eu ia na igreja com a minha mãe, só que quando você ainda é criança, muitas vezes você não tem esse entendimento. Você vai na igreja lá, tipo assim, às vezes, vou lá ver meu amigo, ver um amiguinho, brincar com o amiguinho na igreja e tal. Infelizmente, né? Muitas crianças ainda não entendem que Deus já quer usar elas, mano, com 10, 9, 11 anos. Deus já quer usar elas para pregar, para cantar. Mas eu comecei a ministrar com 17 anos. Comecei a pregar e comecei a levar a palavra de Deus. Sim. E foi a época que eu tava no meu ministério, assim, tava pregando em todos os lugares também. E aí, cara, certo dia eu tava jogando um videogame na esquina, na casa do meu amigo. E eu escutei mais ou menos uns 12 tiros. Eu escutei e aí meu amigo falou, é bombinha. Aí só que quando esses tiros eu escutei o barulho, parece que eu tinha tomado esses tiros em mim. Eu tomei umas pontadas no peito assim e tal, e meu amigo falou, é bombinha. Eu falei, é tiro. E eu e ele já saiu correndo, pulamos o muro já e chegamos na esquina. Vimos lá, na hora que nós pulamos, nós já vimos um corpo estendido na esquina. E meu irmão tinha acabado de sair da cadeia, fazia uma semana que ele tinha saído da cadeia. E, cara, a gente saiu correndo, a gente foi o primeiro a chegar ali.
E aí a hora que a gente chegou, assim, a cabeça do meu irmão tava tudo aberta aqui, assim, saindo um monte de coisa branca. E eu só vi essa parte do olho, assim, mexendo, sabe? E eu lembro que eu travei ali. Eu coloquei a mão na cabeça, assim, e eu não lembro de mais nada. Eu só lembro do IML levando ele. Aí eu peguei, só que quando a gente, às vezes demora pra cair a ficha, né? E aí eu peguei e fui tomar um banho, cara. Fui tomar um banho umas 3 horas e meia depois e, cara, aquele dia eu murmurei eu murmurei na face de Deus. Eu comecei a falar, Deus, por que você não salvou meu irmão? Porque eu tô pregando a tua palavra, porque eu tô fazendo a sua vontade, porque isso, porque você não existe, porque não sei o que. Cara, mas eu fiquei uns 15 minutos falando tudo que não... Porque ainda, né, fiquei revoltado no momento ali. Ainda bem que Deus respeita esse momento, acho que de luto, né? Deus me respeita. E eu peguei, a hora que eu terminei, parece que eu senti Deus entrar dentro do banheiro, assim, o próprio Deus descer no banheiro, assim, e falar, eu salvei a vida do seu irmão e você ainda tá... Eu salvei a alma do seu irmão e você ainda tá murmurando na minha face. Porque se liga, isso aqui é pra você, jovem, que tá nessa vida louca, nessa vida errada de crime, de roubo e por aí vai. Cara, uma hora antes do meu irmão sair, minha mãe falou assim, ó, pra ele, se você não mudar de vida, Deus vai te recolher, porque pro mundo eu não te perco. Uma hora antes dele sair, minha mãe deu essa palavra pra ele. Uma hora depois ele foi assassinado, porque ele falou que ele não ia mudar e que ele queria aquilo pra vida dele. E uma semana antes, ele tinha ido na igreja, no congresso de jovens do Vila Nova, e Deus tinha falado pra ele, Deus tinha falado que ali tinha um jovem, que Deus estava dando a última chance. E que se ele não aceitasse, Deus ia recolher ele. Só que o problema de muita gente é pensar, que nem um pouco você falou, você não esperava que ia acontecer. Não esperava. Muita gente, muitos jovens estão deixando as coisas para amanhã. Um pensamento que o diabo está colocando, amanhã vai para a igreja, quando você for mais velho você vai. O amanhã dele não chegou. No dia que mataram ele de manhã, ele estava falando que ele ia casar, que ele ia comprar uma moto, só que às vezes o amanhã não chega. Então você que fica falando amanhã vai mudar de vida, amanhã isso, amanhã aquilo, cara, o tempo é hoje. O tempo é agora, você tem que se consertar agora, você tem que fazer alguma coisa agora, porque o amanhã não existe. Então eu lembro ali que aquilo foi muito forte pra mim. E aí não foi o meu maior encontro com Deus, isso aconteceu assim, e eu calei, eu fiquei mais ou menos ali uns 30 minutos assim, cara, falando, não pode ter acontecido, eu devo estar biruta. Beleza, e continuou, só que nisso... Quem é mais conhecedor disso sabe que guerra de tráfico, um mata ali, um mata aqui, e aí acabou que entrou a minha família lá e tal, acabou sendo ameaçada de morte. E a gente morava na esquina, cara, bem na onde era a biqueira, e aonde os caras tinham tomado a biqueira. Então assim, tipo, a gente nem dormia de noite. Tipo assim, eu ficava assim, eu lembro que eu ficava no sofá, eu ficava olhando pra porta e falando, cara, a qualquer momento alguém vai meter o pé nessa porta e vai matar todo mundo. E aí foi o meu maior encontro com Deus, porque olha o que aconteceu. Eu peguei e eu ali nervoso e aflito, eu falei, não, cara, eu vou orar. E aí eu comecei a orar, clamar, e eu lembro que quando eu encostava o joelho no chão, cara, eu senti o chão pegando fogo. Só que eu lembro que eu abri um olho pra tentar ver e parava tudo. Daí eu fechava de novo o olho e começava a orar, eu sentia anjos, eu escutava barulho de gente marchando, sabe? Pum, Sim. Pum. Aí eu abri um olho assim e não enxergava nada, mano. Falei, mas o que tá acontecendo? Aí, mano, o Espírito Santo falou, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia, caiu assim caiu no versículo que fala assim que Deus enviaria os anjos deles para que nem a planta dos meus pés tropeçassem. Aí eu falei, não, vou continuar aqui orando e tal, porque eu ainda não tinha ficado satisfeito. E orando, o Espírito Santo falou de novo, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia e falou bem assim, não tenha medo dos homens, porque os homens podem ferir apenas seu corpo, mas tenha medo de Deus, porque além de ferir o seu corpo, ele pode lançar a sua alma no inferno. E cara, na outra semana eu fui na igreja e o pastor falou que ele viu o exército de anjos marchando sobre a frente da minha casa ali da rua, né? E aí, cara, eu falei, mano, esse Deus é tremendo. Esse Deus é real mesmo, essa parada aí que os caras falam na igreja aí, que os irmãos aí pregam, é verdade, é verdadeiro e eu quero isso pra minha vida. E aí eu comecei a caminhar com Cristo, comecei a me desenvolver e tô aí até hoje. Então esse canal, esse projeto, os movimentos que a gente faz, é tudo fruto disso que Deus colocou no meu coração. E graças a Deus ele coloca pessoas, assim como colocou o Everaldo, pra unir esses propósitos e ir em busca, né? Então a gente vem aqui através do nosso principal objetivo é fazer com que você também entenda isso, ou que talvez você não precise passar por esses momentos para você ter, como a gente falou assim, o opa, o que eu tô fazendo da minha vida, para onde que eu tô indo, não é, Everaldo? Verdade, isso daí é muito importante. Como eu digo, né, o Matheus, ele também foi um canal de bênção na minha vida, porque
ele me chamou pro projeto, ele falou, ó, estamos com um projeto bacana. Eu falei, cara, vamos junto, tamo junto. E eu peguei, abracei a causa, eu falei, olha, vamos correr atrás, vamos ver os materiais que a gente precisa, vamos se aperfeiçoar. E como eu digo, hoje, né, é um piloto no começo, né, a primeira vez que nós estamos fazendo aqui, né, e eu tenho certeza que no decorrer do mês, no decorrer do ano, nós vamos melhorar mais a plataforma, nós vamos dar uma qualidade melhor para vocês aí, né, até mesmo para vocês continuar nos seguindo, dando dica também, é muito importante vocês deixar alguma dica, deixar alguma coisa ali nos comentários, nós vamos estar respondendo com toda alegria, né? Nós vamos estar aí interagindo com vocês aí. Isso aí. E para você que tá vendo a gente entender essa palavra, eu espero que tanto o meu testemunho de conversão quanto o do Everaldo te faça te despertar, né? E principalmente você, jovem, né? Que nem eu disse, que tá nessa vida doida, que acha que festa, balada, ou que tá nesse pensamento de, eu vou curtir, quando eu ficar velho eu vou pra igreja. Lembre que o amanhã não existe, que amanhã pode ser tarde, que amanhã pode não chegar na sua vida. Então se conserta hoje. E cara, seguir a Cristo, acredito que também pro Everaldo foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Eu também já fui muito doido, já, infelizmente, que nem eu não falo isso com orgulho, pra mim é uma vergonha, mas eu já usei droga, já fui em festa, já fiz coisas erradas, mano. Mas nada disso preencheu meu coração. A partir do momento, cara, que eu senti a presença de Deus, que eu entendi, mano, o que Deus tinha pra minha vida, mano. Nunca mais eu quis isso daí. Nada disso chega perto daquilo que Deus tem pra mim e pra você. Então, se desperta, mano. Diga sim pra Deus, que nem ele disse. Dê um passo pra Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, mano. E entenda uma coisa. O Everaldo vai comentar também sobre isso, que eu acho que ele tem algum comentário a dizer. Cara, servir a Deus não é chato. É a melhor coisa que você vai fazer. Muitos jovens, às vezes eu vejo falando, servir a Deus é chato, vou lá na igreja, não sei o que, não posso fazer isso. Cara, servir a Deus é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, porque você não vai precisar de festa, você não vai precisar de droga, você não vai precisar de nada disso pra te preencher, mano. É ou não é, Everaldo? Verdade. Essa questão aí de servir a Deus, ser chato. Se você for ver hoje, né, é claro que nós temos que deixar uma coisa bem explicada aqui. Que tem algumas pessoas que levam o servir a Deus, o cristianismo, como se fosse uma moda, né? Que fala, tá na moda hoje, é bonito colocar aqueles stories, chorando, ajoelhado, né? Porque daí tem pessoas que fazem aquela presença só do corpo, né? Tô ali, tô fazendo aqui, né? E tem aquelas pessoas que de fato se entregam, né? Então, Deus, ele não te proíbe você de fazer nada. Ele nunca te proibiu. Você é livre para poder fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu me lembro que eu gostava muito de ir em festas, participava de muitas festas e tal. E só que daí eu cheguei na conclusão seguinte, que para eu me divertir nessa festa, eu precisava estar bebendo alguma coisa ou estar consumindo alguma coisa ilícita. Eu precisava disso. Então, por exemplo, assim, se você vai numa festa, você não consegue se divertir. Então quer dizer que uma coisa vai levando a outra, como se fosse uma venda casada. E eu lembro do Tiagão, uma vez eu fui, né? Você conhece o Tiagão, já ouviu falar muito dele. Uma vez eu fui numa das ministrações do Tiagão, lá em Londrina. E ele disse assim que o dia que ele se libertou, que ele viu que ele estava com alguma coisa errada, foi quando chamaram ele para ir no aniversário de criança. Né? Então daí ele disse assim, mas espera aí um pouquinho, eu vou nesse aniversário de criança, vai ter bebida lá? Não vai, então eu não vou. Então quer dizer que ele estava sujeito e escravo da bebida. Então quer dizer que a partir do momento que você precisa de algo para ser feliz, que você precisa de algo para se divertir, então você está sendo escravo daquilo, pô. E Deus, ele não pede nada para você. Ele não pede para você ser escravo de nada. Você é livre para fazer o que você quiser. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu bebo só na hora que eu quiser eu paro. Não existe isso. Não existe isso, porque você vai sentir a necessidade, você vai sentir a falta, né? Eu falo porque eu presenciei isso, eu vivi isso, não é verdade? Então, e você também vive isso com toda certeza, né? Não generalizando, mas as pessoas que vai numa festa, que vai numa balada, se você simplesmente chegar e falar, não vou entrar aqui dentro, você vai ver todo mundo se divertindo. Por que as pessoas estão se divertindo? Porque está sob efeito ou de álcool, ou mas eu não bebo, vou ficar tranquilo aqui. Tá, nos primeiros momentos você até pode.
né? Nas primeiras vezes você pode ir, você pode se divertir ali, tá? E dançar e cantar. Só que daí quando você começa a colocar algo a mais, aí você fala, opa, agora eu cheguei no limite certo, né? Então, Deus não cobra nada isso de você. Você pode ir na igreja, você não precisa beber, você não precisa fumar, para poder estar feliz e você poder curtir no dia a dia aí. É isso aí, gente. Então, espero que você possa ter entendido essa palavra, não só entendido, mas absorvido, e que você coloque essa palavra em prática na sua vida, né? Que você não seja escravo de nada, que você seja uma pessoa livre, que você faça a vontade de Deus, porque assim, cara, Deus tem te chamado. A palavra que eu tenho para vocês e eu tenho colocado aqui no canal é, cara, Deus tem te chamado, Deus tem algo novo para você, Deus quer te restaurar, assim como a gente já disse aqui. Só que basta de você, como ele disse, você tem o livre-arbítrio, mano. Jesus não vai descer com um anjo, com uma espada, botar no teu pescoço e falar, venha me servir, agora você vai pra igreja e assim, não. Mano, faz o que você quiser. Se você não quer me servir, se quer continuar vivendo uma vida normal, uma vida rasa, uma vida onde você não se sente feliz, beleza, tá tranquilo. Agora, se você quiser viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida transformada, ser cheio do Espírito Santo, viver em milagres e experiências, vem comigo. Então fica o convite para a sua vida. Deus está te esperando, basta você se posicionar, tá bom? Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham curtido. Como ele disse, esse aqui é um piloto, é nosso primeiro episódio. Ainda nós temos muito a evoluir e nós vamos, em nome de Jesus, sim, com certeza, crescer e evoluir e expandir e alcançar cada vez mais pessoas, amém? Deus abençoe vocês, Everaldo. Valeu, Matheus, nós, estamos junto. Tamo aí e nós temos certeza aí que no próximo episódio vocês já vão ver a evolução ali, né? No próximo também e assim sucessivamente até nós conseguir chegar na perfeição aí e entregar um conteúdo bem bacana para vocês. Meu irmão, não esquece de compartilhar com um amigo, você que conhece um amigo que está numa realidade parecida com tudo que foi citado aqui, tudo isso, manda para ele, você também deixa o seu like, como ele disse, deixa a sua sugestão, o seu comentário e Deus abençoe vocês. Amém. Fui. Até mais.